Voltamos com o caso Prior aqui para vocês e vou mostrar se o martelo está próximo de ser batido aí, se o delegado ou o juiz vai falar se o Prior é culpado ou inocente. Então, antes de tudo, se inscreve no canal, toca no sininho das notificações. Aqui no iCard vai estar a playlist completa, vai estar a playlist completa do caso Prior. Eu já fiz vários vídeos aqui para vocês, então depois que terminar aqui o vídeo, você vai lá e veja a playlist para ver todas as atualizações desse caso. Também clica aí no gostei e me segue lá no Insta, @marcavelaoficial, porque sempre que tiver novidades eu posto lá. E vamos para o caso Prior. Eu trago atualizações aqui para vocês. Muita gente me questionando, e aí, o que está acontecendo? O Prior vai ser culpado? Vai ser inocentado? Qual é a nova treta aí? O que tá rolando? Bom, e antes de tudo, eu queria falar para vocês que a minha opinião aqui, e aí você esquece se você gosta do Prior ou não, porque esse caso vai além de gostar do Prior ou não, é questão de justiça. E eu acredito, por tudo que eu vi, que eu estou acompanhando, que tem grandes chances do Prior ser inocente nessas acusações. Mas vamos ver as questões jurídicas do caso. Bom, e antes de tudo aqui eu vou apresentar dois personagens para vocês, né? Caso vocês não conheçam ainda, porque eles são importantes no contexto desse vídeo aqui para explicar toda a treta que correu. Bom, o primeiro personagem é o Erlan Bastos, ele é jornalista e ele foi o responsável por vazar a maioria das informações desse caso Prior. Ele que foi o primeiro a falar ali das contradições da revista Marie Claire e um monte de coisa. Então ele ajudou muito com que a opinião pública, ou parte dela, mudasse em questão do Prior. Muita gente começou a acreditar que ele poderia ser inocente. E antes era diferente, muita gente pensava que o Prior era culpado e já era. E outra personagem importante aqui é a doutora Haline. E a doutora Haline também foi importante no caso do Prior, por quê? Porque ela é advogada do Erlan Bastos. Ou seja, ela apresentou diversas questões jurídicas para o Erlan Bastos. Ela mostrou muitas coisas do caso Prior para o Erlan Bastos. Então a doutora Haline e o Erlan Bastos era uma dupla dinâmica aí nesse caso Prior. Sempre que eles davam informações, eu passava aqui para vocês. Então eles foram muito importantes para esses vazamentos. Mas o que rompeu essa amizade? Eu não sei se rompeu a amizade, mas a parceria, pelo menos profissional, rompeu. E aí foi um desentendimento que aconteceu pelo Twitter e pelas redes sociais em geral. Bom, só para vocês entenderem, o Erlan Bastos, ele vinha noticiando aqui, e eu repassei isso para vocês, que provavelmente o Prior poderia ser inocentado já na delegacia. Porque o que acontece? O caso, como se trata dessas acusações pesadíssimas, ele primeiro vai para a delegacia, e aí na delegacia, a delegada do caso, ela ouve todas as testemunhas a favor do Prior, as contra e as supostas vítimas, que no caso são 3. E aí a delegada vê se aquelas acusações têm embasamento para que ela continue na justiça, e aí é uma juíza que iria sentenciar se o Prior seria culpado ou não. Ou então a delegada vê aquilo ali e fala, peraí, não tem nada para comprovar que essas acusações sejam corretas, então eu já vou arquivar o processo aqui e morre essa história. Então o Erlan Bastos acreditava que isso iria acontecer e acredita ainda. E ele vinha publicando. Provavelmente esse processo será arquivado já na delegacia, então nós já teremos uma resposta rápida. Só para ressaltar aqui, se o processo do Prior fosse para a justiça, aí poderia ser um processo realmente que se arrastaria por anos. Mas obviamente que os fãs do Prior esperam isso, uma inocência já na delegacia. E aí o que aconteceu? O Erlan Bastos está com esse discurso, Prior pode ser inocentado na delegacia, e a doutora Haline, que até então era parceira do Erlan, ela publicou no Twitter que o Prior poderia ser indiciado ou denunciado por esses crimes. E aí o que acontece? Se a delegada indicia o Prior, aí esse processo iria para a justiça e aí sim se arrastar por anos. Então houve essa contradição nas opiniões deles. No caso, a doutora Haline, a advogada, disse que a acusação do Prior teria 11 testemunhas. E aí seriam muitas pessoas e realmente isso é meio que, assim, é muito, né? 11 testemunhas, já pensou? E o Erlan dizia que eram apenas 4 testemunhas da acusação. E que o Prior teria
algumas testemunhas a favor dele. Bom, aí começaram as divergências. A doutora Haline disse que acredita que o Prior é inocente. Vamos ressaltar aqui, os dois personagens dessa história, tanto o Erlan quanto a doutora Haline, acreditam na inocência do Prior. Isso que é importante aqui eu ressaltar, porém, a Haline acredita que pode acontecer a denúncia. E a Haline publicando isso, que a defesa do Prior estaria fraca e que possivelmente ele poderia ser denunciado pelos crimes e que os fãs do Prior poderiam se preparar para essas informações, aí caíram matando em cima do Erlan Bastos, né? Pô, como você disse que o processo seria arquivado e tal. Então ele fez um vídeo ali explicando, ele inclusive chorou ali em um momento de emoção. E ele continuou com a sua informação. Ele disse que são 4 testemunhas da acusação e que não sabe quais são as fontes da doutora Haline, que ela disse que são 11, e que ele manteria a informação dele e que ele continua acreditando que o processo será arquivado ainda na delegacia. E só para ressaltar, o Erlan em momento nenhum ofendeu a doutora Haline, disse que ela estava mentindo, inclusive elogiou ela muitas vezes, mas ressaltou ali que eram opiniões distintas. O que aconteceu? Doutora Haline pediu meio que demissão. Eu não sei se o advogado pede demissão, como que é, mas ela era advogada do Erlan, defendia ele em alguns processos e agora não defende mais. Ali o Erlan publicou no Twitter dele que a Haline não faz parte mais ali da sua equipe de defesa. Enfim, acabou realmente a parceria profissional. Bom, e a doutora Haline publicou ali no Twitter dela que o Erlan fez uma maldade com ela ao contrariar as opiniões dela na live ali dele que ele fez. E alerta aqui agora para minha opinião, eu acredito que não teve maldade nenhuma. Eu vi o Erlan ali somente dizendo que tinham fontes diferentes, que não sabia quais eram as fontes da doutora Haline e que ele continuava acreditando que o processo poderia ser arquivado na delegacia, mas em alguns momentos ele elogiou a doutora Haline e em um momento ele foi mal educado, ofendeu ela, pediu inclusive para que as pessoas não atacassem ela pelo que ela disse. Então assim, nós continuamos acreditando nas informações do Erlan Bastos, ele tem certa credibilidade neste e em outros temas, então se ele disse que o processo pode ser arquivado na delegacia, nós acreditamos que sim, pode ser arquivado e continuamos aqui analisando e vamos repassar as informações das próximas semanas do caso. Bom, eu continuo passando as informações normalmente aqui para vocês. O processo ele pode ser arquivado ainda na delegacia, conforme o jornalista aí disse. Bom, e obviamente que o melhor cenário para o Felipe Prior é que esse processo seja arquivado rapidamente. Que imagina só, se ele consegue provar essa inocência e ele ficar durante anos na justiça, então, assim, o melhor é ele ser inocentado agora, porque aí sim iria limpar a imagem dele. Mas se fica durante anos esse processo, aí a imagem dele sofre um dano irreversível. Então, muito obrigado, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, toca no sininho das notificações, me segue lá no Insta, @marqueavilaoficial. Lá mais tarde eu posso estar postando notícias sobre o caso Prior, algumas atualizações. Então fiquem ligados por lá e deixa seu like aí também. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Falou!